Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma noite estamos aqui reunidos para tratarmos de mais um pão diário, né? Um alimento espiritual que o Senhor Deus tem colocado para toda a igreja durante esse período, né? Para que nós possamos estar nutridos através da santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Hoje, nessa noite, o Senhor Deus ele tem preparado para a gente uma palavra que vai tratar sobre o fermento dos fariseus. Por isso o tema dessa noite será: não se deixe ser fermentado pelo fermento dos fariseus. Amém, igreja? Não se permita, não se permita. Se você conhece pessoas que têm esse costume, né? Você vai começar a entender quais são os costumes e você vai começar a repreender com muito amor para que essa pessoa possa ser transformada através da palavra do Senhor. E o que esses fariseus eles faziam? Esses fariseus simplesmente eles eram os opositores ao ministério do Senhor Jesus. Tudo que Jesus ele preconizava, tudo que Jesus queria trazer para o povo naquela época, esses homens eles se levantavam contra o Senhor Jesus e havia então um conflito muito grande, e nisso quem sempre perdia era a humanidade e o povo, já que nós conhecemos muito bem qual era o objetivo do Senhor Jesus. Amém, minha igreja do Senhor? Muito bem. O texto vai estar em Marcos 8, do versículo 14 até o versículo 21. Amém? Que diz assim a bendita palavra de Deus. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só pão. Repita comigo: um só pão. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão? Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não tendes pão? Ainda não consideraste, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Senhor nosso Deus, santo é o teu nome, Pai querido, muito obrigado, Deus, mas esta noite, a noite de palavra, a noite de revelação para os nossos corações, Deus, onde o Senhor tem preparado grandes coisas para que possa trazer mudança em nossas vidas, para que nós possamos agradar ao teu coração e morarmos nos céus contigo. É isso que eu te clamo e te agradeço pelos meus irmãos que estão ouvindo, pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito claro, né, amados irmãos? Então, nós estamos observando aqui que Jesus, ele entrou no barco para ir a uma determinada cidade. E o interessante é que no barco sempre andavam os seus discípulos, sempre os seus discípulos. E os discípulos eles tendem a acompanhar o mestre, eles tendem a ganhar conhecimento com o mestre. É a mesma coisa como a igreja tem as ovelhas, tem o pastor. Então, quando a igreja ela caminha com o pastor, ela vai aprendendo, vai tendo os costumes do seu pastor, é o caráter, é a personalidade, é a palavra. Então, isso, de certa forma, ele começou a ser cumprido na vida desses discípulos, e assim também tem que ser cumprido na igreja do Senhor Jesus. Amém? Como a palavra do Senhor, ela vem, o seu pastor, o seu presbítero, o seu diácono, a pessoa que está com a palavra, ela tem uma palavra para o seu coração, aquela palavra tem que entrar no seu coração e tem que fazer aquilo que o Senhor já propôs na eternidade, que é o que? Gerar mudança, gerar costumes diferentes, gerar uma vida nova, amém? Uma vida nova através da palavra do Senhor, uma vida transformada, uma vida edificada, uma vida fortalecida, amém? Mas os seus discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus, ele
certamente ele faz uma pergunta aos discípulos: vem cá, vocês trouxeram algum alimento? E eles entendem que eles haviam esquecido o pão, mas tinha trazido apenas um só pão. E interessante, quando eles percebem que havia trazido apenas um pão, eles começam de certa forma, zombar, ou então, de certa forma, criar, assim, um desconforto diante do Senhor Jesus, porque assim o Senhor Jesus, eu quero que ele se sentia um pouco desconfortado, mas ele entendeu. O Senhor Jesus, ele entendeu. O seu pastor, ele entende às vezes aquilo que é colocado dentro da igreja, ele entende, ele tem uma visão ampla, uma visão celestial, a revelação no coração do seu pastor para tentar identificar as coisas que estão acontecendo dentro da igreja, amém? E de certa forma, o Senhor Jesus, ele vai e começa a fazer alguns questionamentos aos seus discípulos, porque diz assim, tendo em vista que eles arrazoavam, eles discorriam, eles falavam entre si, eles murmuravam entre si, e Jesus diz assim, olha, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ou então, por apenas ter um pão? Amém? Essas coisas, elas vão nos levar à descrença. Nós vamos ver que no decorrer desse texto, o Senhor Jesus, ele começa a fazer algumas indagações aos seus discípulos com relação a alguns milagres que ele havia feito. E dá a entender que os seus discípulos haviam esquecido de tudo aquilo que Jesus havia feito sobre os seus milagres, sobre ressuscitar mortos, sobre multiplicação de peixes, sobre curar o cego, curar o paralítico, curar aquele que não tinha mão, era esmirrada e fez surgir todos os membros, os dedos da mão daquele homem. Então, basicamente, se nós fôssemos entender o que estava acontecendo com os seus discípulos, a conduta deles estaria sendo semelhante à dos fariseus. Porque quando você que anda com Jesus e você vê fazendo milagres e daqui a pouco você começa a colocar interrogações no seu coração ou na sua mente, isso começa a ser um descrédito, isso começa a ser uma falta de crença. E Jesus, ele alerta aos seus discípulos quanto à falta de crença. Em outras palavras, vocês estão andando comigo, vocês não estão vendo os milagres acontecerem? Oh, meu irmão, se nós observarmos dentro da nossa casa, da nossa família, terão tantas pessoas que às vezes vão dizer, não, olha, ser crente foi muito bom para você, você se tornou uma pessoa diferente, você era amargo, agora você está uma pessoa mais doce, mas isso para mim não serve. Era tipo os fariseus, eles tinham normas legais, mas interessante que essas normas legais que eles conheciam só serviam para outras pessoas, mas para ele mesmo não serviam. Então tem muita gente com conduta semelhante à dos fariseus, possui o mesmo fermento, possui a hipocrisia, tem falsidade, tem mente, dissimulam situações. E isso, de certa forma, ele traz para a igreja que caminha na presença do Senhor, às vezes para aquele crente que está ainda se levantando, uma descrença. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero falar para o seu coração. Creia no Senhor Jesus. Creia no poder de Deus. Porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Muita gente tem vivido momentos difíceis nesse tempo. Muitos crentes têm passado por dificuldade nesse tempo. É a falta de emprego, filho se perdendo nas drogas, família, membros da família preso. E às vezes você acha que o Senhor Jesus não está vendo nada disso. Você acha que você está sozinho nessa situação. E você termina, de certa forma, agindo como os discípulos do Senhor Jesus. Vocês viram todos os milagres do Senhor Jesus. Como eu torno a repetir para a amada igreja nessa noite, eu quando leio um texto em que eu vejo os milagres, que eu vejo o agir de Deus, eu começo a mentalizar, eu começo a enxergar literalmente aquilo acontecendo na minha frente. Até para que eu não venha me esquecer. E de repente ser como os fariseus. Ser um opositor
indiretamente, mais diretamente. Amém? Eram falsos mestres daquela época, pessoas que conheciam a Torá, mas não praticavam, ainda fazia com que as pessoas errassem em cima das Escrituras. Tem muito homem se levantando dessa forma. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, às vezes desenvolvendo trabalho na igreja, mas não creem na sua totalidade no Senhor Jesus, não creem no Evangelho, não creem que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode ter um comportamento diferente, Ele pode ter uma conduta diferente. E assim tem que ser a vida do crente. Não podemos permitir que esse fermento do fariseu, que é a descrença, que é a mentira, que é a falsidade, isso entre ao nosso coração e não venha fazer aquilo que o fermento do Senhor Deus tem por objetivo fazer na minha vida e na sua vida. Precisamos entender isso, amados irmãos. Precisamos crer nisso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, você que está sendo levado às vezes pelo fermento dos fariseus, quero orar por você nessa noite. Quero orar para pedir ao Senhor que o Senhor Deus possa guardar o seu coração, guardar a sua vida, para que apenas fique no seu coração o fermento do Senhor, o fermento de Deus. Aquele fermento que vai proporcionar coisas boas, coisas perfeitas e coisas agradáveis na minha vida e na sua vida. Amém? Feche os olhos comigo. Senhor nosso Deus, santo e eterno é o teu nome, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta noite, ó Deus. Pai querido, nesta noite nós aprendemos sobre o fermento dos fariseus, ó Deus, e nessa noite eu estou orando com o meu irmão, ó Deus, que tem sentido, ó Deus, às vezes afligido, tem sentido, às vezes afetado por esse fermento do mal, ó Deus, um fermento que tem tirado, ó Deus, a sua fé, tem reduzido a sua fé, tem reduzido a sua esperança, Deus, mas nessa noite eu te clamo que em nome de Jesus, teu Santo Espírito vai visitar, ó Deus, esse irmão, vai visitar essa pessoa, esse ser, ó Deus, essa tua criatura, Deus, para que ela possa, Deus, entender que o Senhor tem um fermento agradável para a sua vida, que é o Senhor Jesus, aquele que faz milagre, aquele que transforma caráter, aquele que transforma as vidas, aquele que transforma famílias, aquele que traz a esperança, aquele que dá a salvação, aquele que dá a eternidade para todo aquele que venha buscar em nome de Jesus. Amém, Paizinho querido. Uma boa noite, amados irmãos. Descanse no Senhor. Amém? Um beijo bem grande no seu coração, na sua família. Em breve vamos estar juntos, tá, igreja? A paz.